Glória a Deus, como Deus é bom. Amados irmãos, nós estamos aprendendo sobre cada uma das pragas. Como Deus, de forma grandiosa, poderosa e maravilhosa, atuou no meio do seu povo. Só que, durante todas essas pragas, 4 grandes propostas, Faraó simplesmente trouxe para Moisés. Como se Deus estivesse numa mesa de negociação e ele pudesse negociar os termos do Senhor Deus. 2 propostas, me lembro perfeitamente, no final de janeiro, pastor Elias Damasceno conversou conosco. E hoje, as 2 últimas propostas serão objeto de entendimento e conhecimento. Por quê? Porque a 10ª praga, que estudaremos na quarta-feira que vem, ela depende em absoluto de muitos detalhes destas 2 últimas propostas. Eu sei que o Senhor esta noite falará ao nosso coração. Eu convidei o evangelista Geuel para trabalhar estas 2 últimas propostas e quero chamá-lo nesse momento, entregar a ele a palavra, obviamente, pedindo aos irmãos que estejam com a palavra de Deus aberta e ouvindo tudo o que o Senhor nos falará esta noite. Senhor, o teu servo está aqui conosco e cremos na tua palavra. Deus eterno, Deus de amor, usa-o como tu sempre o faz. Pai eterno, abre o nosso coração para ouvirmos a tua voz, entendermos e discernirmos aquilo que tu queres. Fala ao meu coração, ao coração do meu amado irmão que está em casa. Nós precisamos hoje da tua voz e estamos com os corações abertos diante de ti. Fala, pois, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Para mim é uma grande alegria essa noite estar aqui, podendo, mais uma vez, tratar com os irmãos acerca da palavra do Senhor, né? É sempre motivo de grande alegria falar acerca de tudo aquilo que Deus faz por mim, por você, e faz por todo o seu povo. E como o pastor Gedeon Júnior falou, essa noite nós vamos estudar um tema muito interessante. Essa palavra hoje ela tem como tema as 4 propostas de Faraó. Como o pastor Gedeon Júnior já disse aqui, nosso querido pastor Elias Teodoro, ele já tratou sobre as 2 primeiras propostas. Só que, como nós sabemos, no mês de janeiro muitos irmãos viajam. Então, obrigado. Então, hoje nós vamos revisar essas 2 primeiras propostas e, além disso, trabalhar com as 2 últimas propostas que Faraó fez a Moisés. Mas eu quero te dizer uma coisa, fique aí com a sua Bíblia aberta, porque essa noite nós vamos andar muito pela palavra do Senhor. Afinal, hoje é culto de estudo bíblico, então nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, para a gente começar esse estudo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 30, a partir do versículo de número 15. Aí talvez você me pergunte, mas a gente não vai falar sobre as propostas de Faraó? Sim, nós vamos falar sobre as propostas de Faraó, mas antes eu preciso introduzir um pouco para você essa situação. Então vem comigo, meu irmão, Deuteronômio, no capítulo de número 30, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje
que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra, a que vás, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Meu irmão, antes de nós entrarmos de fato nessas propostas de Faraó, eu quero que você entenda uma coisa. O contexto onde está inserido Deuteronômio 30 é justamente o momento em que Moisés está tratando acerca de tudo aquilo que Deus havia falado com ele, para que ele passasse para o seu povo. Como nós bem sabemos, Deuteronômio está ali inserido alguns grandes discursos de Moisés, discursos que o próprio Deus entregou para ele passar para o seu povo. E esse texto que eu li aqui no início, ele trata justamente sobre uma proposta do próprio Deus para o seu povo. Uma proposta para esse povo de que eles tinham duas escolhas a fazer, ou uma escolha de vida, ou uma escolha de morte. Deus propõe ao povo que eles escolham a vida. E escolham a vida justamente porque se eles escolhessem a vida, eles teriam todo ali o seu momento em Canaã prolongado, eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, eles não pereceriam na mão dos seus inimigos. Só que Deus também deixa claro que se eles escolhessem a morte, eles pereceriam na vida dos inimigos, eles não teriam abundância, eles não seriam tão abençoados como seriam se eles escolhessem a vida. E eu acho muito interessante porque esse texto de Deuteronômio 30, do versículo 15 ao 18, ele me reporta a outro texto de suma importância em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 13. Jesus, ele fala sobre uma tal de porta estreita e uma tal de porta larga. E Jesus, ele olha para o povo e diz, olha, entrai pela porta estreita, porque a porta larga, ela pode te levar para um caminho de condenação. Então, Jesus, ali em Mateus 7, ele traz um pouco para o povo justamente Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo de número 15. E essa similaridade é muito importante para nós essa noite, porque, meu irmão, do mesmo modo que Moisés falou ao povo o que Deus o ordenou dizer, olha, vocês têm um caminho de vida e vocês têm um caminho de morte, ou seja, Deus fez uma proposta ao povo. Do mesmo modo, Cristo faz uma proposta à sua igreja. Ele diz, olha, vocês têm duas portas, a porta estreita e a porta larga. Só que compreendam uma coisa, a porta estreita, por mais estreita que seja, ela pode te levar à vida. Então, Cristo, ele olha tal qual Deus olhou para o povo de Israel e ele recomenda que nós possamos escolher a porta que nos levará a Canaã celestial. Quando Deus tratou com o povo sobre a vida, ele estava tratando justamente sobre passarem o Jordão, se estabelecerem em Canaã, porque ele tinha dado uma promessa àquele povo, e do mesmo modo, o Senhor fez uma promessa a mim e a você, de que um dia ele voltaria para nos buscar, e ele nos levaria para o céu juntamente com ele. Só que, meu irmão, nós precisamos compreender algo de suma importância. Não são só propostas de Deus que nós recebemos todos os dias. Nós recebemos propostas do nosso inimigo. Jesus, ele é enfático em dizer que as ovelhas dele, João 10 diz isso, conhecem a voz dele e fazem o quê? O seguem. Só que, meu irmão, você precisa ter em mente uma seguinte situação. Para nós conhecermos a voz do nosso pastor, nós precisamos estar nele.
E para que nós possamos conhecer as vozes estranhas, nós também precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Justamente para que quando a voz do ladrão entre ali no nosso redil, nós possamos compreender que não é o nosso pastor que está nos propondo aquele determinado ponto, aquele determinado aspecto. Então nós precisamos compreender, eu trouxe isso aqui para você entender que todos os dias Deus faz propostas para mim e para você, mas do mesmo modo o ladrão, o inimigo, ele faz propostas diariamente para que nós deixemos o redil do Senhor. João, no capítulo 10, do versículo 4 ao 5 diz, e quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, meu irmão, nós precisamos entender um ponto primordial nesse estudo essa noite. Nós precisamos buscar conhecer o Senhor para conhecer a voz do Senhor, mas também para saber discernir quando é o ladrão tentando nos tirar do redil. Porque todos os dias nós recebemos propostas para sair da casa do Senhor, todos os dias nós recebemos propostas para abandonar tudo. Mas essa noite o que o Senhor fala comigo e com você é justamente para nós escolhermos a vida, para nós escolhermos ouvir a voz dEle, discernir qual voz nós devemos ouvir e escolher e optar pela proposta que Ele nos faz, que é uma proposta de vida eterna. Uma proposta de vida eterna. Entenda, meu irmão, o inimigo fez propostas até mesmo a Moisés, por intermédio de Faraó. E ele, consequentemente, fará propostas para você que está me ouvindo, fará propostas para mim que estou aqui, propostas para o pastor Gedeon Júnior ou para o Josuá, que nós três estamos aqui essa noite. Entenda que as propostas, elas virão. Mas antes de entrar nas propostas de Faraó, eu preciso também que você compreenda algo. Faraó, para mim e para você, ele pode simbolizar justamente quem? O príncipe deste mundo. E eu quero que você vá comigo em 1 João, esse é um texto muito importante que eu quero ler com você, para nós compreendermos tudo o que vai ser dito. Lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 19, nós temos o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está em quem? No maligno. No caso do que nós estamos estudando hoje, Faraó simboliza justamente o príncipe deste mundo, aquele que detém o poder no mundo. Como Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Só que também nós precisamos compreender outra coisa. Já que Faraó, nesta nossa lição de hoje, vai simbolizar justamente o inimigo e as suas propostas, nós também precisamos compreender que a nação que ele lidera, o Egito, simboliza o mundo. O Egito, ele simboliza o mundo. O mundo que, como Paulo assevera em Efésios 2:2, ele diz o seguinte: nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, eu e você estávamos no mundo, eu e você estávamos no Egito, eu e você vivíamos segundo o curso e as ordens de Faraó, ou seja, o inimigo deste século. Mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus, eu e você fomos resgatados para viver uma vida em abundância. Uma vida em abundância. E por fim, como nós tratamos que Faraó se trata do inimigo, o Egito se trata do mundo, nós também precisamos nos entender que a Canaã dos hebreus prefigura a Canaã que nos aguarda.
A palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, meu irmão, compreenda que por mais que as propostas que nós vamos tratar aqui essa noite, de Faraó ou do inimigo, elas sejam atrativas e nos façam muitas vezes colocar a mão na consciência e aceitar, eu quero te dizer, não aceite essas propostas, porque o teu olho ainda não viu, não desceu ao teu coração nem à tua mente aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Deus tem para nós um céu esplendoroso, Deus tem para nós um local de prazeres, Deus tem para nós um local onde nós poderemos olhar para Ele face a face, nós poderemos nos curvar diante dEle e dizer: Senhor, muito obrigado pela redenção, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela minha salvação. Então, meu irmão, muito embora essas propostas pareçam ser vantajosas, muito embora essas propostas pareçam ser boas, eu quero te dizer que a proposta de Deus é insuperável. Nada supera a proposta do nosso Deus. Mas então, compreendendo tudo isso que nós falamos, nessa breve introdução, agora eu quero convidar você que vá comigo lá em Êxodo. Agora, de fato, nós vamos entrar no estudo sobre as propostas de Faraó. E talvez você me pergunte, então, quais são as propostas que Faraó ou o inimigo fazem a mim, a você, diariamente? E o primeiro texto que eu quero ler com você está em Êxodo 8, no versículo de número 25. Êxodo 8, 25. Lembrando que as duas primeiras propostas que eu vou trazer aqui foram tratadas pelo nosso querido pastor Elias Teodoro, mas nós vamos revisar, certo? Então, Êxodo 8, 25 diz o seguinte: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus, onde? Nesta terra. Olhe para mim. Meu irmão, isso implica duas coisas. Primeiramente, historicamente, Moisés ele não era doido, Moisés conhecia a cultura egípcia. E ele sabia que se ele aceitasse essa proposta de Faraó de sacrificar na terra do Egito, consequentemente a perseguição ao povo de Deus ela iria aumentar de maneira grandiosa. Porque como nós vimos aqui em todos os estudos brilhantes do nosso pastor Gedeon Júnior, o povo egípcio adorava a um Deus chamado Apis. E esse Deus, ele era a figura de um boi. Então Moisés tinha consciência de que se ele sacrificasse ali na terra do Egito, a perseguição iria aumentar de maneira grandiosa. Só que, meu irmão, nós também temos um segundo aspecto. Teológica e biblicamente falando, nós precisamos compreender que sacrificar e fazer festa a Deus no Egito significa querer estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo estar na presença de quem? Do inimigo. Ou seja, nós estaríamos tendo o conhecido ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? O ânimo dobre é justamente aquele crente que vive com um pé na igreja e com um pé no mundo. É aquele crente que tenta servir a Deus, mas ele fica ali, flertando com o pecado, flertando com o mundo, levando uma vida dupla. É mais ou menos um agente secreto. É o 007 espiritual, não é mesmo? Aqui dentro ele é uma coisa e lá fora ele é outra coisa. Só que, meu irmão, nós não podemos aceitar essa proposta de Faraó para sacrificar ao Senhor nesta terra, ou seja, no mundo. Sabe por quê? Porque não existe neutralidade espiritual. Não existe. Coloca uma coisa na tua cabeça. Com Deus, ou é tudo, ou é nada.
Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque amará a um e desprezará o outro. Tiago, ele é muito mais enfático em dizer lá em sua epístola, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: olha, adúlteros, adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus? Ou seja, a amizade com o Egito constitui inimizade com Deus. Meu irmão, chega de vivermos uma vida de ânimo dobre, chega de oferecermos sacrifícios dentro desse mundo como se fosse normal. Deus te chama para sair da tua zona de conforto, para sair do Egito e para oferecer festa e sacrifício para Ele, nos átrios dEle, no local onde Ele estabeleceu. Chega de viver desse jeito. Tiago continua dizendo lá no capítulo 1, no versículo de número 8, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele é como a onda que é levada de um lado para outro pelo vento. Essa noite Deus olha para mim e para você e diz: para de ter um coração dobre. Eu preciso parar de ter um coração dobre. Você precisa parar de ter um coração dobre. Com Deus é assim: ou é tudo ou é nada. Ou nós também podemos observar, e eu quero que você vá comigo nesse texto, que é um texto muito importante. Vá comigo em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 3. Olha só que interessante. No versículo de número 15, o anjo da igreja escreve a carta a Laodiceia, e ele diz: eu sei as tuas obras, que não é nem frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Meu querido, não existe neutralidade espiritual. Entenda, ainda que o inimigo, ou ainda que Faraó, assim como propôs a Moisés, sacrifica aqui, nessa terra. Ainda que essa proposta chegue, eu quero te dizer: escolha estar no local que Deus designou o sacrifício. Escolha estar no local onde Deus ordenou que fosse feito a oferta. Escolha estar no local onde você vai estar 100% entregue ao Senhor. Então, a primeira proposta foi: não, oferece o sacrifício aqui mesmo na terra do Egito. Pode fazer aqui. Só que aí, meu irmão, nós seguimos. E aí eu peço que você volte lá em Êxodo comigo, para nós entrarmos na segunda proposta. Êxodo, no capítulo de número 8. Olha só. Êxodo 8, versículo de número 28. Faraó faz a seguinte proposta a Moisés, Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vá tão longe. Não vá tão longe, mas também, ora por mim aí. Ou seja, a segunda proposta, ela trata justamente sobre: não vá tão longe, não se doe tanto. Eu acho que você está indo longe demais com essa história de servir a Deus. Ou seja, Faraó, ou o nosso inimigo, ele quer fazer uma proposta para que a gente ainda esteja ali debaixo da vontade dele. Mas, meu irmão, sabe por que Moisés não aceitou essa proposta? E eu e você também não devemos aceitar? Porque não sair completamente da terra levaria o povo gradativamente de volta à escravidão.
Se o povo não saísse totalmente da terra, consequentemente, nos momentos de adversidade, eles olhariam para as situações adversas e eles iriam querer retroceder. E foi isso que aconteceu. Ou você não se lembra de Números 11, no versículo 5, em que o povo tem a cara de pau de olhar para Moisés e dizer: olha, Moisés, a gente lembra dos peixes que no Egito a gente comia de graça, a gente lembra do pepino, a gente lembra do melão, a gente lembra da cebola, a gente lembra do alho, a gente lembra de tudo. Ou seja, muito facilmente aquele povo gradativamente retornaria ao seu perfil de escravidão, meu irmão. Mas Deus, Ele nos chamou para sermos livres. Livres, chega de olhar para trás, chega de ficar tentado com a proposta de sair só um pouquinho do mundo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor firmemente. Não é só 50%, é 100% de conhecimento, é 100% de saída do Egito, não é para ir só ali um pouquinho perto, não, sai completamente, sai dessa terra, sai desse estado de morte espiritual, de mornidão, sai completamente desse momento que você está vivendo, meu irmão, sai. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu olho para trás, eu desejo voltar ao meu momento de escravidão. E justamente por isso, Moisés não aceitou sacrificar ali pertinho do Egito. Porque a escravidão gradativamente iria voltar para aquele povo. Moisés, ele entendia que aquele povo tinha que ter os olhos fixos naquele que iria libertá-los. É como o escritor aos Hebreus diz, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos olhar para trás, sabe por quê? Porque o tempo de ser escravo passou. O tempo de ser escravo findou. Você quer ver uma coisa comigo? Vá lá em Romanos, por gentileza. Vá em Romanos. Romanos, no capítulo de número 6. Olha só o que o apóstolo Paulo descreve de maneira extraordinária, Romanos 6 e 22. Olha só o que ele diz. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, você não é mais escravo de Faraó, você é servo do Deus Altíssimo. Por que ficar olhando para os melões do Egito? Por que ficar olhando para a grama do vizinho, achando que a vida dele está boa? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus dá para a gente alimento, Deus dá para a gente vestuário, Deus dá para a gente lazer, Deus dá para a gente o carro do ano, Deus dá para a gente um teto, um cobertor, uma cama quentinha. O que está faltando, meu irmão? Não é só sair um pouquinho, é sair completamente. Deus essa noite nos chama para sair completamente do Egito. Aí você vai saltar só uma paginazinha da sua Bíblia e vai em Romanos 8, no versículo de número 15. E olha só o que Paulo continua descrevendo. Ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o Senhor, Ele primeiro nos faz servos, mas depois Ele ainda olha para a gente, Ele resolve nos fazer filhos. Ou seja, a gente quer substituir a nossa filiação em Deus por ser escravo de Faraó. Por isso que quando a segunda proposta de Faraó vier, vai só um pouquinho, não fica muito longe. Olhe para ele e diga: olha, eu não aceito a sua proposta, porque com o meu Deus ou é tudo ou é nada. Então, as duas primeiras propostas que foram tratadas pelo pastor Elias,
foram estas: a proposta de sacrificar dentro do território egípcio e a proposta de só ir um pouquinho para fora do Egito. E aí a gente entra na terceira proposta. Aí você vai comigo lá em Êxodo 10. Êxodo 10, versículo de número 11. Faraó responde: não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Meu querido, a terceira proposta que Faraó faz para Moisés, e todos os dias o inimigo faz para mim e para você, é a seguinte: vai, pode ir, mas deixa a família aqui no Egito. Deixa a família no Egito. Sabe por que Faraó queria que aquele povo fosse somente os varões e que o restante da família ficasse? Porque ele sabia que eles iriam, mas eles voltariam por causa da família. Ou seja, automaticamente Faraó iria conseguir segurar o povo dentro do Egito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tem muita gente que tem aceitado essa proposta de Faraó? Tem muita gente que tem aceitado ir e deixar a família de lado, deixar os seus para trás. Hã? Como assim? Meu querido, se existissem pessoas que não escolhessem isso, Paulo não teria escrito isso aqui ao seu filho Timóteo. Vá comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, ao seu filho Timóteo. Olha só o que Paulo escreve para Timóteo. Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo de número 8. Olha só o que Paulo escreve. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que quem? O infiel. Meu irmão, você acha que Paulo ele escreveria isso a Timóteo, o querido evangelista que cuidava da igreja em Éfeso, simplesmente porque ele achou bonitinho? Não, vou escrever aqui para não abandonar a família. Meu irmão, tudo que Paulo escrevia eram manuais práticos para que Timóteo conseguisse pastorear de maneira mais sensata, de maneira que agradasse a Deus. E se ele disse, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel, é porque isso estava acontecendo dentro da igreja. Isso estava acontecendo, ou seja, por mais que pareça que não, existem muitas pessoas que têm aceitado a proposta de Faraó de sair sozinho do Egito e deixar a família para trás. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo é claro em dizer que se alguém não cuida da sua família, ele nega a fé e ele é pior do que o infiel. Ei, você que é pai, o Senhor te entregou a tua esposa, o Senhor te entregou os teus filhos, os teus netos, é para você cuidar. O Senhor não te entregou coisas tão preciosas para você simplesmente abrir mão de tudo por causa da primeira briga, por causa do primeiro problema. O Senhor, Ele te entregou porque Ele sabia que você tinha capacidade de manter a tua família unida. O Senhor te entregou porque Ele sabia que tu tinhas capacidade de levar a sua família aos pés de Jesus Cristo.
Só que tem muitos chefes de família que têm escolhido sair e deixar a família à mercê do inimigo. E eu quero te dizer essa noite, não desista da tua família, não desista da tua parentela, não desista dos teus, porque Deus tem um propósito na vida dos teus, meu irmão. Deus tem um propósito na vida do teu filho, que muitas vezes te desobedece, muitas vezes tem sido usado drogas, tem sido respondão. Deus tem um propósito na vida da tua mulher, que muitas vezes tem atrapalhado o teu ministério. Deus tem um propósito na vida do teu marido, que muitas vezes tem feito você chorar. Ei, Deus vai restabelecer a tua família, não desista, muito embora Faraó faça a proposta para que você deixe os teus. Não seja egoísta, não seja arrogante ao ponto de não olhar com misericórdia para os teus, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurados são os que têm misericórdia, porque eles encontrarão misericórdia. Ou você se esqueceu do que o salmista escreve no Salmo 127? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Mas a gente simplesmente cede à tentação e à proposta de Faraó, e a gente resolve largar tudo. Eu não sei porque essa noite eu digo isso, mas eu sinto em meu coração de dizer: não desista da tua casa, não desista da tua parentela, não desista dos teus filhos, não desista do teu marido, não desista da tua esposa. Ainda que o inimigo tenha colocado na tua cabeça que você largue tudo, que você deixe eles à mercê do diabo, eu quero te dizer, não faça isso. Eu não sei se alguém que me assiste tem projetado isso, mas essa noite eu quero te dizer, não desista da tua família. Não ceda à proposta de Faraó de sair do Egito e deixar todos para trás. Não queira deixar de ser escravo, sem antes libertar os escravos que são do teu próprio sangue. Não queira deixar de ser alguém que está preso ao mundo, sem ajudar também o teu filho, a tua filha, o teu marido, a abandonar o Egito. Moisés não aceitou essa proposta, porque ele entendia que todos aqueles que ficariam eram extremamente importantes e que, consequentemente, aquele povo voltaria para o Egito. Voltaria, porque sentiriam saudade, desejariam ver novamente os seus filhos, a sua esposa. Então, ainda que essa proposta chegue à tua mente, ao teu coração, eu quero te dizer, não desista, não aceite, porque as propostas de Deus para nós são muito melhores do que esta. Aí, meu irmão, a gente chega na quarta proposta, e eu convido você para ir comigo em Êxodo, no capítulo de número 10. Êxodo 10. No versículo de número 24. Olha só o que Faraó diz. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Ou seja, depois da primeira proposta, não, sacrifica aqui mesmo no Egito. Depois da segunda proposta, não, sacrifica fora, mas não vai tão longe. E depois da terceira proposta, pode ir, mas deixa filho, deixa mulher, deixa todo mundo. Ele diz, olha,
vão, mas deixem os seus bens. Deixem os seus bens. E antes de entrar nisso, eu quero te falar uma coisa bem simples. Os meus bens e os teus bens, eles não são nossos. Nós somos simplesmente mordomos a quem Deus entregou para nós cuidarmos de tudo aquilo que nós temos. Então, para nós entrarmos nessa quarta proposta, nós precisamos compreender isso. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos. Ou você acha que Ele te dá o pão de cada dia simplesmente porque você está indo ali? Não, eu sou autossuficiente, eu tenho o meu emprego. Não, meu irmão. Nós estamos vivendo uma das maiores crises no nosso país, tanto sanitária quanto econômica. E Ele preservou o teu emprego, não é mesmo? Ele preservou a tua moeda. Ele tem preservado os teus rendimentos. Ele simplesmente nos coloca como mordomos. Tudo que nós temos é dele. É como Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo que nós temos, o nosso fôlego, a nossa vida, tudo é de Deus. E meu irmão, Moisés, ele não aceitou isso porque ele sabia exatamente que eles deveriam entregar ao Senhor tudo aquilo que eles tinham de melhor em relação aos seus bens, em relação às suas primícias, em relação a tudo aquilo que Deus tinha dado a eles. Não foi Faraó quem tinha dado a eles gado, não foi Faraó que tinha dado a eles tantos animais assim, foi a misericórdia de Deus, foi Deus que havia abençoado o povo de Israel ali na terra de Gósen. Foi Deus que tinha entregue para eles tudo aquilo. E do mesmo modo Deus entrega para mim e para você os nossos bens. E muitas vezes a gente tem cedido à proposta de Faraó. A gente tem saído, mas a gente tem deixado para trás os nossos bens como se eles fossem nossos. Aí a gente esquece daquilo que Provérbios diz no capítulo 3, no versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A gente olha para Deus e diz simplesmente, não, o que eu tenho é meu, e eu não tenho que devolver para o Senhor absolutamente nada do que o Senhor me dá. A gente tem vivido em uma dura serviço, a gente não tem devolvido a parte que pertence a Deus, nós temos roubado de Deus. E essa noite Deus olha para mim, para você e diz, ei, me honra com os teus bens, me entrega o que você tem de melhor, me honra com aquilo que eu te dei. Você está cedendo a essa proposta de Faraó, como se os seus bens fossem teus. Você se lembra, meu irmão, de Jó? Homem reto, íntegro e temente, que se desviava do mal. Um homem riquíssimo, que em questão de segundos perdeu tudo, ou seja, honre ao Senhor com os teus bens. Como o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem entrega a Ele as suas rendas, porque entende que foi Deus que deu, foi Ele que entregou, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Foi Ele que nos deu tudo, absolutamente tudo, todas as coisas que nós temos. Eu acho interessante uma passagem lá em 1 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo 30, Deus olha para Saul por intermédio de Samuel e diz, olha, eu falei que a tua casa andaria perante mim perpetuamente, só que longe de mim tal coisa. Sabe por quê? Porque eu honro aqueles que me honram. Muitas vezes nós queremos ser honrados por Deus,
mas nós não temos honrado a Ele. Nós olhamos para Deus e dizemos: ah, Senhor, mas por que nada acontece na minha vida? Será que nós temos honrado ao Senhor? Ou será que nós temos aceitado a proposta de deixar tudo de lado, como se, não, a escolha daquilo que acontece com os meus bens é totalmente minha? Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui dizendo que você tem que entregar o seu carro, a sua casa, tudo que você tem, até porque a nossa igreja ela não é filiada a essa teologia do diabo, teologia da prosperidade. A gente não é filiado a isso, mas a gente compreende que a gente tem que trazer os nossos dízimos à casa do tesouro. A gente compreende que de tudo aquilo que Deus nos dá, a gente devolve aquilo que pertence a Ele, porque nós somos simplesmente mordomos. Então, meu irmão, as propostas de Faraó são: sacrifiquem aqui na nação do Egito, sacrifiquem fora, mas não tão longe. Tá, sacrifiquem os varões e deixem as famílias. Ou, vão, mas deixem os seus bens. E essas propostas, elas têm vindo a cada um de nós dia após dia. Só que aí, eu quero retomar o texto que eu li com você no início. Deuteronômio 30, do versículo 15 ao 18. Faraó, ele nos faz essas propostas. Mas, meu irmão, a proposta que Deus nos faz é: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas para isso, nós precisamos ouvir a proposta do Senhor e escolher a proposta que Ele faz a cada um de nós. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Senhor, eu preguei a Tua palavra, falei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Agora eu te peço que o Senhor faça aquilo que eu não tenho capacidade nenhuma de fazer, que é convencer o homem da sua situação de miséria, para viver uma vida diante de Ti. Meu Deus, nos ajuda todos os dias a não aceitar as propostas que Faraó traz a nós, mas que verdadeiramente nós possamos aceitar aquilo que o Senhor propõe, aquilo que o Senhor quer nos dar, aquilo que o Senhor demonstra, que é promessa de prosperar, promessa de ser alegre. Basta simplesmente seguirmos os Teus mandamentos e viver segundo a Tua vontade. Nós Te louvamos por esse momento e pedimos: sê conosco, não nos deixe, e continua falando conosco no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, eu espero que os irmãos tenham entendido tudo aquilo que nós tratamos aqui essa noite, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é bom. E só complementando o estudo, quando o Faraó disse: deixe seu gado, seus bens, aí em Êxodo, capítulo 10, versículo 26, Moisés responde de uma forma muito educada. Ele olha para Faraó e diz: não ficará nenhuma unha, ou seja, nem uma unha ficará, vai tudo com a gente para servir ao Senhor. Que bênção, né? Que bênção, como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Meu irmão, o Senhor falou com você, o Senhor falou comigo, falou o meu coração. Estas 4 propostas são relevantíssimas para a 10ª praga.
É mesmo, pastor? Nós veremos na quarta-feira que vem quão fundamentais são estas propostas para a 10ª praga. E interessante, né? Como Deus é Deus e não fica nada no Egito. Nós não ficamos no Egito, sacrifícios não são feitos no Egito, a gente não sacrifica perto do Egito, a gente se separa do Egito, não fica esposa, não fica filho, não fica filha, não fica pai, não fica mãe, não fica ninguém e não ficam nenhum dos nossos bens no Egito. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele e a ele toda a glória. A ele toda a glória. Deus falou com você, né? Deus também falou grandemente comigo. E quarta-feira que vem, não perca a 10ª